Oi, Carol, Oiê, tudo bem? tudo e você? Ai, peraí. Tudo jóia. Que bom ver você. Ah, quanto tempo! Muito tempo mesmo, né? É, bom. O que essa pandemia tem feito para que a gente pudesse se ver, né? Tem reaproximado as pessoas, né? Que bom, né? Foi o lado bom da pandemia. Ixi, a Raquel travou. Acho que a internet dela travou. A internet dela travou. Cadê Raquel? Ah, voltou. De volta. Agora tá aí? Bom, eu coloquei agora. Hoje a gente teve problema, como eu te disse, com a internet, então eu coloquei agora no 4G. Se travar de novo, eu entro de novo. Vocês fiquem aí, me esperem, por favor, não saiam. Tá ótimo. Logo eu apareço de volta. Tá bom. Então, deixa eu me apresentar e te apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol, coordenadora do infantil aqui da Maple Bar Santana. E hoje eu vou conversar com a Raquel Mansur. A Raquel, ela é psicóloga, especialista em teoria sistêmica familiar. E eu conheci a Raquel fazendo Signa 1 e depois complementei, né? Fazendo grupo de crescimento, que foi maravilhoso. E quando a gente teve a ideia de falar sobre inteligência emocional, logo eu pensei na Raquel, então eu já queria até te agradecer de ter aceitado esse convite. Obrigada, viu? E aí o que Imagina, acontece? foi um prazer. Ai, que bom. Depois das minhas reuniões de primeiro trimestre, né, com as professoras e com as mães, a gente ouviu muito as mães falando que as crianças regrediram em algum sentido, né? Então, algumas voltaram para a fralda, algumas voltaram a chupar chupeta, algumas estavam muito nervosas. Então, eu queria que eu sei que o assunto é amplo aí, né? Dá para falar de muita coisa dentro de inteligência emocional, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é inteligência emocional e como que a gente pode ensinar isso para as crianças. Esse é um tema muito amplo mesmo, né? Então, na verdade, o Daniel Goleman, que falou a princípio desse conceito de inteligência emocional em 1990. Então, já vem de muito tempo esse tema sendo estudado e pesquisado, e nunca se havia falado dessa coisa de inteligência emocional para crianças, né? Mas a gente percebe que a inteligência emocional, quando ela já é desenvolvida na infância, ela traz muitos benefícios na vida adulta. Então, se a gente pensar no conceito mesmo de inteligência emocional é quando a gente tem a capacidade de identificar e lidar com os nossos sentimentos, né? E também, principalmente, identificar esses sentimentos na gente e no outro. Porque às vezes a gente não consegue, muitas vezes é difícil a gente identificar o que a gente sente, né? Sim. Nos outros, então, é muito mais complicado. Então, a inteligência emocional ela é essa capacidade. E como uma capacidade, ela pode ser treinada. A gente pode treinar essa inteligência emocional.
tanto em nós adultos como nas crianças. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? A gente sabe que nós adultos já somos super difíceis aí de controlar, né, o nosso emocional. E aí eu percebo também que as crianças, elas reagem diferente, né? A gente não consegue, às vezes, definir muito bem que elas estão precisando de ajuda. De outra maneira, né? Exatamente. Exatamente. Eu percebo muito isso no consultório, né? Porque eu atendo em consultório, e eu percebo muito essa dificuldade dos pais de perceber qual é a necessidade que a criança tem naquele momento. Então, eu preparei algumas dicas hoje para a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas para os pais poderem lidar melhor com essa percepção que eles têm que ter em relação à necessidade emocional da criança, né? Então, eu acho que vai muito disso. Você falou um negócio, Carol, que eu acho que é importante ressaltar, principalmente nesse momento de pandemia, né? Ficou muito evidente que houve a regressão, uma regressão natural de todas as crianças, inclusive dos adultos, né? Os adultos também teve muito essa coisa da regressão. A gente, quem estava num processo de desenvolvimento, acabou voltando um pouquinho, regrediu um pouquinho no desenvolvimento, porque a gente perdeu muitas coisas, né? Todos nós perdemos muito. As crianças também perderam. Só um minutinho, Carol. Tem certeza? Eu vou tentar botar o Wi-Fi aqui agora, tá? Espera só um pouquinho. Tá. Vamos ver se agora fica melhor. Deu uma travadinha de novo. Ó, enquanto a gente estava aqui ligando, eu acabei de ver que uma pessoa até falou, eu percebo mesmo a regressão, né? Nós perdemos muito nesse momento, né? Todos nós. A gente perdeu a liberdade de ir e vir nos lugares, a gente perdeu o contato com as pessoas, todo mundo perdeu muito. E as crianças também, Sim. né? Você comentou comigo que a faixa etária de vocês aí na Mapleberry é até 5 anos, Não, não a é isso? gente tem o 6? infantil, né, que é até 4, 5 anos, e também vai até o 5º ano, a outra unidade. Então, a gente tem Então, até 10, 11, 10 anos, mais ou menos, né? isso. Então, a gente percebe muito isso. As crianças perderam muito essa conexão com os amigos, Sim, né? Por mais que a gente tenha feito, os pais devem ter rebolado aí para poder criar alternativas, tudo, mas a gente perdeu muito isso. As crianças perderam muito isso. E aí, eles serem cerceados disso faz com que eles voltem a um processo natural, é natural alguma regressão, é natural. Só que lidar com isso, para a gente também é difícil, sim. né? Então, eu tenho escutado bastante, antes da pandemia até, da preocupação dos pais com a questão do currículo acadêmico, Sim, né? Como que as crianças elas têm que fazer inglês, na Mapleberry já estudam dessa maneira, mas outras escolas precisam estudar inglês, fazer muitos esportes, tem que ocupar o dia todo, mas eles esquecem muitas vezes de trabalhar o mais importante, que é essa questão emocional, né? Trabalhar esse emocional das crianças. Muitas vezes a criança fica na escola o tempo inteiro, então acaba acarretando para a escola trabalhar essa questão sim. emocional, né? Então, eu acho que ensinar isso às crianças é um trabalho conjunto.
é um trabalho dos pais junto com a Sim, a gente escola, sempre fala muito isso, né? dessa parceria que tem que ter, da gente conversar, falar o que está acontecendo na escola, porque às vezes não é a mesma coisa que acontece em casa e vice-versa, né? Então, essa nossa parceria é muito importante Exatamente. para eles e para a gente poder trabalhar melhor com eles, né? Sim, porque assim como na terapia, a gente fala que a terapia ela começa no consultório, mas ela acontece lá fora, né? Porque é lá fora que você vai vivendo as coisas do dia a dia e vai se desafiando nos processos de aprendizagem e mudança de comportamento. Com a criança da mesma maneira, né? A escola ensina um pouquinho, mas é no dia a dia, é em casa, que ela tem a referência também dos pais, que são os educadores, na verdade, né? Que são os ídolos. Então, são essas pessoas, tanto os pais como a escola, que às vezes precisam de falar a mesma Sim, língua para que eles possam entrar em contato com os sentimentos e aprender a lidar com essas sim, emoções. com certeza. Então, é basicamente isso. Agora, o mais importante, né, é como ensinar isso para as crianças. Eu acho que esse é o X da questão e que todo mundo quer Sim, com saber, né? certeza. Como ensinar a controlar essa emoção, mostrar o que eles estão sentindo, né? Conversar, o que É, conversar, como conversar. lidar com as emoções nos dias de hoje vai ser um grande diferencial para as crianças no futuro. As crianças que souberem e aprenderem a lidar com essas emoções hoje em dia, elas vão ser grandes adultos no futuro, né? Mais até do que um belo currículo acadêmico. Hoje em dia, a gente percebe que o currículo é muito importante e eu brinco que é até o capítulo 2, né? O currículo ele é importante até o capítulo 2, porque a partir do momento que a criança sabe lidar e interagir de diversas formas com as pessoas, com ela, com os sentimentos, ela vai se sair muito melhor, ela vai ter recursos melhores para lidar com as frustrações, para ser mais equilibrada nos conflitos do dia a dia. Então, preparar elas vai ser muito importante. As crianças, muitas vezes, elas não sabem o que está acontecendo com elas, né? Elas não sabem o que elas estão sentindo, elas não reconhecem os sentimentos. E o papel da escola, como eu disse, ele é muito importante nesse momento também, né? Tanto dos pais como da escola em ajudar. Sim. Carol, não sei se tem alguma pergunta já aí, alguma coisa. Eu não estou conseguindo acompanhar, então se tiver alguma coisa, você Não, me ainda não fala aí, vai me perguntaram, não. pontuando. Só falaram que até com os adultos é diferente, né, é difícil controlar essas emoções, mas ainda não fizeram nenhuma pergunta. Mas eu acho que você pode começar com as Legal, dicas, né, de como a gente pode trabalhar aí esse emocional das crianças, principalmente nesse momento, né? legal. O primeiro passo que eu acredito que seja muito importante é a gente identificar as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos. Nós adultos também temos essa dificuldade. Sim. E aí, quando a gente depara com um filho, né, fica difícil também. E a gente, enquanto pai, eu sou mãe de dois, né? Um adolescente e um de 8. Então, a gente, enquanto pai, a gente quer o melhor para o filho, né? A gente quer que ele não sofra, a gente quer que ele seja o filho que vai despontar em todas as. Então, a gente quer muito isso, mas a gente esquece de olhar para como a gente se sente, como a gente sentiu quando a gente era criança, porque muitas vezes, para a gente entender, a gente vai precisar de olhar para como a gente se sentiu naquela época, Sim, né? Enquanto eu, com o meu adolescente, muitas vezes eu preciso lembrar da minha adolescência para saber como eu me sentia em relação às situações, aos conflitos. Da mesma forma que a gente precisa, vou listar aí 7 dicas mais ou menos para a gente poder falar, né? A gente precisa acolher essas emoções, né? Acolher esses sentimentos, principalmente das crianças.
Eu acredito que acolher e aceitar as emoções, ela significa que a gente vai ajudar a criança a entender que esses sentimentos e essas emoções, elas fazem parte da vida. As frustrações, tanto as positivas quanto as negativas, né? Não só as negativas, mas as emoções positivas no sentido de que legal que você conseguiu, olha como você ficou feliz de se dedicar e conseguir o que você quer, assim como as negativas, olha, as coisas não aconteceram como você esperava, mas assim, isso faz parte. Então, acolher e aceitar essas emoções é muito importante, né? Vocês podem aproveitar no dia a dia as emoções que forem aparecendo no dia a dia, vocês podem aproveitar para falar dessas Sim. emoções, Criar né? essa empatia também, né? De falar, olha, eu sei como você tá se sentindo, eu também me sinto assim às vezes, né? Você tá nervoso, eu também fico nervosa. O que que acontece quando você tá nervoso? O que que acontece quando eu tô nervosa? Criar essa empatia com a criança, né? Mostrar que você também tá passando por esse momento com ele, né? É, é, enquanto pais, muitas vezes, não sei se alguém já sentiu dessa maneira, mas eu tenho uma experiência interessante de contar nessa coisa do acolhimento e da aceitação, quando a gente morava em São Paulo e mudamos para Indaiatuba. Hoje moramos em Indaiatuba. E quando viemos para cá, meu filho tinha 5 para 6 anos, o mais velho. E aí ele estudava numa escola pequena em São Paulo, onde conhecíamos todos, aqueles amigos, a gente mantinha muitos contatos. Mudamos de cidade, mudou de escola. E foi para uma escola grande. Na escola grande, os pais não entram. Então ele teria que entrar sozinho na escola. E no primeiro dia de aula, eu fui levá-lo na escola, dei a mãozinha para ele pititico, e ele foi entrar sozinho. Ele muito seguro de si, muito. E vou falar um pouquinho de como a gente pode fazer com que essa segurança apareça, né? Mas com a mãozinha gelada, suando, né? E quando eu vi aquilo, meu coração partiu, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, vai entrar sozinho, esse catatauzinho entrar nessa escola gigante, não conhece ninguém, nunca viu ninguém aqui. Bom, foi e eu voltei para casa aos prantos. Acontece E nesse muito, né? Eu momento, sempre falo isso com as mães, que eles choram lá dentro e elas choram lá fora, né? Porque é um momento difícil, às vezes, até mais para a mãe do que para a criança, né? exatamente. Mas ele não sabia lidar com aquele sentimento. Ele nem sabia que sentimento era aquele, né? E quando eu fui buscá-lo, eu fui conversar com ele sobre o que tinha acontecido. Porque eu olhei para mim, eu falei, peraí, eu preciso me colocar nesse papel de humana. Muitas vezes nós pais temos medo de falar do sentimento com a criança, né? E aí a gente não quer falar que a gente também sente dor, que a gente também se sente frágil às vezes. Então eu coloquei para ele, eu falei, a mamãe ficou com o coração apertado, porque eu senti a sua mãozinha gelada. Você ficou com medo? Você sentiu alguma coisa? E aí a gente aproveita as situações do dia a dia para falar desses sentimentos, para acolher esses Sim. sentimentos, né? Então é muito importante a gente acolher e aceitar. E tudo que a gente está dando aqui, Carol, que a gente vai falar de dicas, a gente está falando com foco na criança, mas ele serve para nós adultos Com também, certeza. né? Com certeza. Então a dica que eu dou número um é essa, né? Da gente acolher e aceitar essas emoções, esses sentimentos, tanto da criança quanto nosso. Mas para isso a gente precisa da dica número dois, que é ajudar a criança a reconhecer esses sentimentos. E como que a gente pode fazer isso? Isso é muito mais difícil, né? Como a gente já está falando aqui, muitas vezes nem nós adultos sabemos reconhecer, Sim. né? A gente sabe, eu tô feliz, mas o que que é a felicidade? O que que é que me traz felicidade, né? Às vezes eu tô ansiosa, mas ansiosa, será que é ansiosa ou preocupada?
Às vezes o conceito, muitas vezes, se mistura e pode tudo parecer uma certa angústia. Sim. Né? Eu falo que a angústia é aquele sentimento que quando a gente não sabe o que está sentindo, a gente está angustiado. Né? Então, trabalhar isso na gente é muito difícil. Imagina para as crianças. Se nós não sabemos reconhecer os nossos, imagine as crianças. Então, o que, que a gente pode fazer? Muitas vezes a criança ela sabe que ela está sentindo alguma coisa, mas ela não sabe nomear. E nomear a criança, fazer com que ela aprenda a controlar os sentimentos, identificar esses sentimentos, você só vai conseguir a partir do momento que você conversar com ela. Conversar sobre sentimentos, falar, né? Olha, isso que você está sentindo é isso, ou pode ser isso, ou pode ser aquilo. Sim. Eu gosto muito de um livro, não sei se vocês já viram, mas ele chama Emocionário. Não. É um livro da Eu editora nunca vi. Sextante. É um livro da editora Sextante. E cada página é um livro infantil e cada página fala de um sentimento. Então, ele fala sobre o sentimento do amor, ele fala do sentimento da raiva, ele fala contando uma historinha. Então, é um livro que eu indico muito para os meus pacientes pais e mães, né? Para poder trabalhar com os filhos essa coisa de identificar, de reconhecer o sentimento. Porque é importante que a gente comece a dar nome para eles. Assim, a gente vai, a criança ela vai conseguindo entender o que ela está sentindo, para que depois, numa próxima dica, talvez ela comece a falar desse sentimento. Sim. A gente teve uma pergunta aqui. Uma mãe perguntou se deixa a criança chorando e vai embora, se é melhor fazer isso ou se espera e fica ali e tudo mais. Uhum. Existem casos e casos. Eu vou contar um caso e veja se é isso. Se não for isso, você coloca para a gente que a gente responde de novo. Quando a criança chora, o choro da criança, ele significa algo, né? Pode ser uma manha, pode ser uma necessidade, pode ser uma dor. Então, cabe a nós, eu vou chamar de adultos, né? Pais ou educadores, cabe a nós adultos tentarmos identificar que choro é aquele. Por que aquela criança está chorando? Porque às vezes, enquanto pais, vou colocar como mãe, né? Se o meu filho começa a chorar, pode ser que ele está carente, pode ser que ele queira só um colo, pode ser que ele queira que eu acolha aquele sentimento. Aí a gente volta lá na dica número 1, né? Pode ser que ele não sabe o que ele está sentindo, mas ele só sabe se comunicar dessa maneira. A gente tem a tendência de achar que o choro só significa dor. Mas às vezes o choro é a única maneira que a criança tem de se comunicar. Se ela não sabe ainda como expressar, ou se ela não sabe como ela sente, o que ela está sentindo, ela vai chorar. Então, imagina lá duas crianças na escola, dois amiguinhos que estão brigando. Um falou algo que o outro não gostou, ou bateu, ou mordeu, né? Que acontece muito. O outro vai chorar. Ele não sabe ainda se defender daquela de forma reativa. Ele não vai bater de novo, às vezes, ou ele vai bater de novo, ou ele vai gritar, ou ele vai. E às vezes ele vai chorar. Então a gente precisa entender o que esse choro quer dizer. Deixar a criança chorar é você ignorar o que ela está sentindo. Por mais que seja até pode ser mimo, né? A gente pode usar o recurso do mimo para conversar com a criança sobre isso. Educar é a arte da comunicação. Sim, a gente tem que se comunicar cada vez mais, né?
entre adultos, entre Cada crianças, vez a mais. gente tem que sempre manter essa comunicação, né? O que está acontecendo, conversar abertamente, né? E explicar para a gente conseguir, dessa maneira, entender nosso sentimento e conseguir trabalhar isso da melhor maneira, né? Exatamente. E aí, talvez, para essa mãe que colocou, né, essa pergunta, obrigada pela sua contribuição aí, entra a questão de uma terceira dica, que é a dica de validar o sentimento da criança. Quando a gente valida o sentimento, quando a gente percebe o que ela está sentindo, quando a gente, vou dizer que dá ouvidos a esse sentimento, seja o choro, seja o que ela está falando, seja da forma que ela estiver expressando, a gente faz com que ela se sinta mais segura e confiante. E aí ela vai começar a expressar o que ela está falando. Sim. Então, validar os sentimentos é muito importante. Significa que você está tendo a atenção de olhar para aquela criança e perceber o que ela está sentindo. Às vezes nem ela sabe o que ela está sentindo, mas ela deve pensar assim: nossa, nem eu sei, mas a minha mãe sabe. A minha mãe sabe o que eu preciso. E aí ela se sente segura para falar, para expressar. Se nós validarmos os sentimentos deles, né, das crianças, eles não vão precisar de exagerar emocionalmente em outras Sim, é situações. aquela típica coisa da criança cair e você falar, não foi nada, não foi nada, levanta. E às vezes para ela foi alguma Exatamente, coisa, né? Foi um susto, foi. E aí exatamente. você fala, não é nada. Mas como não é nada? Eu me machuquei, né? Doeu. O cair é isso, esse exemplo é ótimo, Carol. O da vacina também, né? Vai doer? Não, não vai Não vai doer. doer nada. Porque na verdade, o pai e a mãe, eles querem o quê? Eles sabem que aquilo é importante, né? Mas eles não querem, muitas vezes, ter que lidar com aquela dor que também dói neles. Sim. Então, não vai doer. Mas só que aí, quando dói, a gente cria o conflito da criança não se sentir olhada, não se sentir valorizada, não se sentir parte daquela situação. Então, validar os sentimentos e ser muito sincero com relação aos sentimentos, com o que dói, com o que não dói, com o que é bom, com o que é ruim, é muito importante. Eu acho que isso completa talvez a resposta da pergunta que ela fez Sim, ela aí. até já perguntou se a criança não quiser entrar na escola, o que fazer? É se ela não quer ficar. Existem coisas que são negociáveis, E coisas que né? não. Existem coisas que não são negociáveis, né? Existem situações, por exemplo, eu não quero comer, né? É uma situação muito, para cada um é muito particular, né? Isso que a gente está falando. Mas vamos supor, eu não quero comer. Às vezes ela não está com fome naquela hora, ela não quer comer naquela hora. Isso é negociável. Tá bom, então daqui a pouco você come, ou, né? Agora, tem coisas que não são negociáveis. Eu não quero entrar na escola. Isso é negociável? Depende para cada um. Se para ela for negociável, tudo bem. Se não for, tudo bem também. É. Então, eu acho que para cada pessoa, ela tem que entender o que, que é negociável ou o que, que não é, né? É a mesma coisa do doce, a mesma coisa. Eu optei por não oferecer refrigerante para os meus filhos. Então, desde pequeno, eu não ofereço refrigerante. Hoje, eles não tomam refrigerante. Mas o que eu fazia, né? Eu sempre dava a opção de duas situações que fossem favoráveis a mim, para que A eles pudessem ter disciplina autonomia positiva de nos escolha. ensina, né? Ofereça a Exatamente. opção dele escolher, mas sendo que as duas opções sejam boas pra gente, né? Isso. Porque você gera nele autonomia.
mesmo as crianças, elas gostam e precisam de ter autonomia de escolha, né? Isso também possibilita que ela aprenda a lidar com o que vai dar certo e com o que não vai dar certo. E aprenda a lidar com essas situações também que não dão certo. Mas desde que sejam situações que você ofereça, que seja positiva para você. Então, o que que eu fazia? O que que você quer? Suco ou água? Né? Eu dou a possibilidade de escolha, mas dentro do que é bom e confortável para mim. Uhum. Então, da mesma maneira, talvez a gente possa entrar numa negociação de algo que não é negociável. Você vai entrar na escola agora ou daqui 5 minutos? Porque para criança, 5 minutos talvez seja algo já suficiente para eu ficar aqui com você Você e quer que eu leve a sua pode ser uma mochila ou opção. você leva? Exatamente, né? Você quer levar a mochila ou eu que levo, né? Então, é encontrar essas negociações em algo que não é Uhum. negociável. Teve um pai que falou da importância, né, dessa parceria entre a escola e a família, principalmente agora na quarentena, né, que a gente está passando por um período que é novo para todo mundo, né? E aí ele perguntou como que os pais Exatamente. podem fazer para apoiar a escola nesse processo. Acho que mais em relação a conversar com a Olha, criança, como conversar, porque tem criança que não quer participar do online de jeito nenhum, né? É que tá difícil ficar ali, né, 1 hora na frente do note ou do computador. Como que os pais podem auxiliar nesse processo? eu parto do princípio que é sempre importante a gente ser o mais sincero possível com as crianças. A gente tem a tendência de achar que as crianças não vão entender algumas coisas, por serem crianças. Mas as crianças, elas entendem, desde que a gente fale uma linguagem que elas entendam. Então, você conversar com seu filho sobre o movimento que a escola está fazendo, eu acredito que as escolas estão tendo que se reinventar e estão tendo muito trabalho para Muito. isso. E eu acho que todos nós estamos fazendo os nossos melhores, né? Seja para a escola, seja nós também tivemos que nos reinventar com as aulas que a gente dá de treinamento, tivemos que nos reinventar nesse mundo online também, porque os nossos treinamentos eram todos presenciais. Então, tudo isso eu acho que possibilita que a gente converse com a criança de uma forma muito adulta, né? Muito sincera, mas de uma forma muito verdadeira. As crianças elas vão entender a importância de estar ali. E talvez a gente precise ensinar também que o que é desagradável faz parte também. Eu também não gosto de trabalhar no online, mas eu preciso, né? Eu também não gosto, um exemplo, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu preciso. Então, a gente não faz tudo que a gente gosta. Sim. Conversar com a criança sobre essas situações que são desagradáveis, mas que a gente precisa fazer, também é a questão da escola online. É óbvio que é muito mais legal estar com os amigos, mas agora a gente não pode. Então, conversar, ser muito sincero, muito verdadeiro. A gente vai ter sim os problemas, né? Como eu disse, eu estou há 2 dias com a internet meio falhando na minha casa. Meus filhos deram pulos, porque ontem não conseguiu assistir aula de uma coisa, hoje não conseguiu assistir aula de outra coisa. E a gente tentando a todo instante, vamos tentar no 4G, vamos fazer não sei o quê. Porque a gente sabe da importância dessa, mesmo online, dessa conexão. Mas tem hora que vai dar, tem hora que não vai dar, né? Agora, ser muito sincero nessa situação de que a gente às vezes não vai fazer só o que a gente gosta. Com certeza. Eu acho que os pais precisam de tomar postura do adulto na história, sabe? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E ter a segurança de que os nossos filhos vão amar a gente sempre. Porque quando a gente cresce, quando eles crescerem, eles vão entender que a gente está fazendo o melhor também. Pode ser que agora ele não vai gostar, porque ele não gosta mesmo.
Jogar videogame é muito mais legal. Andar de bicicleta é muito mais legal, né? Mas o que a gente vai fazer de conversar, de explicar, de ser sincero com sentimentos, de falar dessas emoções que a gente tem, é que vai fazer a diferença. Sim. Teve uma que perguntou, acho que do lado da professora, assim, se a professora ela tá ali e vê que a criança não tá querendo, então é melhor deixar a criança ou tentar conversar, tentar puxar, chamar? O que é melhor fazer nesse momento, como professora? Eu não sei, Carol, qual o recurso que a professora tem, tá bom? Então, porque eu sei que algumas professoras podem fazer determinadas coisas, outras às vezes não podem, pelo esquema da aula, pelo esquema da escola. Mas o mais adequado, né, seria também a gente poder ter um momento para falar do que é desagradável, né? Falar do que foi bom, falar do que foi ruim. Como que a gente está chegando hoje na escola? A gente está chegando feliz? A gente está chegando triste? A gente está chegando irritado? O que que aconteceu que te deixou irritado? Falar desses sentimentos talvez seja um recurso que possa acontecer na sala de aula, né? Algumas escolas, eu vivenciei na escola dos meus filhos, teve uma criança que fez aniversário. Então, eles cantaram parabéns para a criança online. Então, criar alguns momentos onde eles possam também falar de como eles estão se sentindo. Sim. Eu acredito que as professoras, a meu ver, tá, Carol? Aí eu vou sair um pouco do papel de. Mas elas estão sendo muito expostas, né? E para elas é muito difícil essa situação, porque elas estão num online onde os pais estão também vendo o que está Participando acontecendo, ativamente da né? aula, né? Estão dentro da sala de aula. Exatamente. Voltar a Voltaram. estudar. E aí lidar com tudo isso, tanto para os pais quanto para os professores, é muito difícil, né? Então, às vezes, a gente falar desses sentimentos num momento da aula, talvez seja importante, né? Eu gosto muito dessa dinâmica. Não sei se essa professora conseguiria fazer dessa maneira, mas 5 minutinhos de como que vocês estão chegando hoje? E aí que eles também possam falar, né, desses sentimentos, de como eles estão, porque isso ajuda muito as crianças já a entenderem e a professora perceber como que aquele aluno está naquele momento. Se ele depois quer sair, é porque ela já sabia que tinha algo que estava acontecendo. Então fica um pouco mais acolhedor, talvez, né? Fica um pouco mais claro de como as crianças estão. É importante, uma dica que eu dou é que às vezes acontece no corpo, né? Os sintomas, as sensações, elas acontecem no corpo. Então, criança que nunca pede na sala de aula para ir no banheiro, quando ela está em casa, ela vai no banheiro 15 vezes. Porque ela quer fazer xixi toda hora, né? Ah, tô com dor de barriga, tô com vontade de fazer xixi, já vi dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Então, aparecem várias coisas também no corpo. E isso também é uma forma da gente começar a falar com a criança como ela pode entender o corpo dela. Porque isso também está expressando como ela está se sentindo. Sim. Ela está incomodada de ficar ali naquele online, então ela quer toda hora ir no banheiro. Ela está cansada, ela não quer, ela brincou ontem, ela dormiu mais tarde, sei lá. N coisas podem acontecer que movimentam os sentimentos dela, e aí ela no outro dia, o corpo dela responde a esses sentimentos. E aí falar disso também pode ser uma possibilidade da professora, né? Tanto da professora quanto dos pais. Sim. Então, eu acho que essa coisa de entender como essas emoções aparecem no nosso corpo também é uma dica importante para que a gente possa atentar, né, nos filhos
e talvez explicar para eles por que isso acontece. Eu tô com dor de barriga. Você está ansioso? Você está preocupado com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que você não gostou? Porque a gente associa dor de barriga a comer alguma coisa que não fez bem. Às vezes não, às vezes é alguma coisa que aconteceu que desagradou. Sim. Né? Então, atentar para isso também é importante. E aí, isso leva a uma situação e uma dica que eu acho muito importante. Se a gente reservasse um tempinho por dia, enquanto pais, e aí, como eu dei a dica para a professora, enquanto professores, para falar com as crianças sobre os sentimentos, isso já levaria a gente a 50% do trabalho. Sim, com certeza. Né? E reservar um tempinho mesmo, não precisa de ser um tempão. Quantidade, às vezes, não é qualidade, né? Então, às vezes, reservar esse tempinho para falar sobre raiva, sobre tristeza, sobre alegria. O que te deixou feliz? O que te deixou triste? O que você fez no seu dia que você gostou? O que você fez que você não gostou? E, às vezes, enquanto pais ou professores, da gente começar falando da gente, né? Hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho que eu fiquei muito feliz. E aí eu divido com meu filho sobre aquilo. Não é porque é no trabalho que a gente não pode usar como recurso para falar de sentimento. Sim. Eu, Então, reservar esse tempinho é importante. eu tenho visto bastante, né, webinars aí dos canadenses falando desse momento de volta, porque a gente está se preparando para a volta, né? A gente está mais perto do que de voltar do que nunca. E eles estão falando muito disso, de assim, na primeira semana você trabalhar bem o emocional das crianças, né? Então, assim, eu queria que você desse dicas tanto para como vai ser trabalhado esse emocional para falar, olha, agora a gente vai voltar, quanto para as crianças que ainda não vão poder voltar e vão ficar em casa, porque vai ter gente que ainda os pais vão optar por ficarem em casa. Então, como explicar isso? Olha, voltou, mas por enquanto você ainda vai ficar, sabe? Como que vai ser, como que é melhor trabalhado esse emocional? Mais uma vez, Carol, sendo muito sincero com as crianças, né? A sinceridade vai ser o ponto alto, assim. Principalmente com relação a... Principalmente não, né? Partindo do princípio de que, sabe aquele ditado, aquela frase que a gente sempre escuta, mas a minha mãe deixa eu fazer, por que que você não... A mãe do meu amigo deixa eu fazer, por que que eu não posso fazer? Cada família é uma família. Cada estrutura, cada forma de lidar com esse momento de pandemia é de cada um. Com certeza. Então, a gente também vai ter que respeitar muito o lugar e o espaço de cada um e as decisões de cada um. Então, se aquela família optou, né, em retomar, pelas razões que sejam, às vezes a mãe já voltou a trabalhar, precisa que a criança também volte para a escola, às vezes aquela família acredita que está tudo bem, ela vai voltar e ok. Da mesma forma, existem outras famílias que a criança mora com o avô e a avó, e aí é um risco. Existem situações onde a criança pode ter algum problema de saúde e não pode voltar. Então, a gente também precisa de respeitar isso. Eu acho que o ponto principal é ser muito sincero com as crianças, ser muito, muito claro, muito verdadeiro, e mostrar o que você mesmo disse no início, quando a gente estava conversando, a questão da empatia. É a gente ser empático com o outro, entendendo que cada família vai ter um jeito de lidar e vai ter um jeito de trabalhar esse momento. Com relação às crianças que vão voltar, também, como vai ser a volta? Olha, vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado, coisas até práticas, né? Vai chegar na escola, vai fazer assim, vai ter que usar máscara, vai ter que fazer assado. Então, não vai ter que explicar. Muitas coisas. Eu falo que educação é um desafio grande, porque tanto, como a gente estava falando, né? Tanto os pais quanto a escola, nesse momento, já estão parceiros
porque o pai vai ter que entender também que a escola está fazendo o melhor e a escola está entendendo que o pai está fazendo o melhor. Então, eu ajudo você e você me ajuda. Dentro desse aspecto, a gente vai precisar de falar a mesma língua. Então, a escola traz como vai funcionar, os pais explicam como vai funcionar. E eu não sei como é na Maple Bear, mas eu percebo que nas escolas que eu já convivi em alguns outros contextos, as crianças elas são muito doutrinadinhas, né? É mais fácil doutrinar na escola do que em casa, eu acredito. Quando eu apresentava escola, às vezes o pai falava, meu Deus, eles ficam quietos, em casa não fica quieto. É que eles são, né, vão aprendendo aquela rotina, né? Rotina, consistência, todo dia a mesma coisa, e aí eles vão entrando nessa rotina, né? E se na escola é dessa forma, rotina, disciplina, a consistência de como é falado, eles se sentem seguros naquele ambiente para fazer daquela forma. Da mesma forma, a gente vai ter que fazer em casa. Então, eu vou repetir, eu vou falar, eu vou ser consistente, eu vou deixar claras situações, né? Sem nenhum receio. A gente não precisa de ter receio ou medo de como a criança vai lidar com aquilo. Sim. A gente tem que ter sempre em mente, Carol, que quando eu tenho algum receio ou medo enquanto pai, de falar ou de fazer algo, eu preciso voltar o olhar para mim e entender aonde aquilo ali toca em mim, como pai. Porque a criança, ela só quer entender o que está acontecendo. Sim. Então, a dica de ouro, né, para esse momento de volta é ser muito claro e explicar como vai funcionar. A criança ela não gosta e não sabe lidar com a imprevisibilidade. Ela é previsível. Se você deixar claro para ela como vai funcionar, ela lida numa boa com as situações. Então, se você explicar para ela, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, você vai chegar, você vai fazer, ela fica tranquila e ela vai numa boa. Agora, se você fala, você vai voltar, e ela não sabe como vai funcionar isso, ela vai ficar insegura, ela não vai saber lidar com e aí você vai ter problema quando voltar para casa. Então, experimentem, né, a volta, tanto a escola quanto os pais, terem essa conversa e deixarem muito claro como vai funcionar. Sim. Nós, nesse momento de pandemia, não sei as pessoas que estão aí com a gente, mas era assim, e aí? Quando vai voltar? Como vai funcionar? E se acontecer tal coisa? E aí, e a gente não tinha resposta. E esse não ter a resposta do futuro nos deixava ansioso, nos deixava angustiado, preocupado. Imagina se alguém falasse assim pra gente, olha, vocês vão ficar em casa 40 dias, quando voltar vai ser assim, vai ser assado, frito, cozido, pronto, acabou. Sim. A gente saberia lidar de uma outra maneira. Com certeza. Com a criança é a mesma coisa. Ó, teve uma professora que perguntou aqui, quais estratégias podemos usar para tentar suprir esse contato presencial que eles tanto sentem falta? E a gente também. Manter o afeto e o carinho mesmo no online é essencial. Mesmo no online. Eu acredito, como que ela chama? Patrícia. Patrícia. Eu acredito, Patrícia, que essas conversas, né, no online, as crianças hoje elas já nascem touch, né? Elas já sabem mexer com o dedinho nas coisas. Então eu acredito que esse mundo online para eles é um pouco menos sofrido do que nós que sempre vivemos no presencial. Não é que eles não estão sofrendo, mas eles têm uma adaptabilidade melhor do que nós, né? Então, esse fato da gente falar, da gente estar em contato, mesmo que seja na câmera, mas que ele veja os colegas,
que ele possa ter um momento ali, eu não sei se é possível, cada escola é uma escola, mas deles poderem falar entre eles, né? Contar como foi, mostrar os brinquedos, eles querem mostrar as coisas que eles têm em casa. É uma possibilidade. Eu fiz uma outra live com uma escola e eu dei uma dica que o pessoal lá aderiu e foi muito bacana. Eles escreviam cartas para os amigos, né? E aí, quando a aula voltar, eles vão entregar as cartas para os Ah, amigos. legal. Então, para os que não sabiam escrever, eles faziam desenho, né? Então, para na hora que vier a volta às aulas, eles possam entregar para os amigos. Então, eu acho que essa coisa da internet, do contato com os colegas, que eles tenham um tempinho para eles poderem contar de como eles estão se sentindo ou do que eles estão fazendo. Eu acho que isso já gera um pouco dessa conexão. Sim. O fato deles falarem. Com certeza. A Cris falou aqui, né, que a vontade deles voltarem é tanta que eles vão entender rapidinho as novas regras, né? Eu estava até falando com uma mãe numa reunião, ela falou: ai, meu filho quer descer para conversar com o entregador de pizza, porque ele não tem mais ninguém para conversar. E eu acho que é isso, eles estão muito ansiosos para essa volta, né? Eles querem ir para a escola, querem ver os amigos, né? A gente vai ter até que ver como trabalhar essa ansiedade deles, né? Exatamente. Eu acho que essa ansiedade é que vai ser o ponto-chave do trabalho de vocês enquanto escola, né? Porque como segurar essas crianças que querem se ver, que querem se abraçar, que querem se tocar. Então, esse vai ser um desafio grande para a escola. Mas eu acredito que a escola também tem os recursos de para adequar tudo isso de uma forma segura para todas as crianças. Então, eu acredito que é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas vai ser muito positivo, eu Sim, acho que acredito. já ir conversando em casa, né? Como que vai ser, já ir explicando, né? Porque eles querem voltar, eles querem brincar, eles querem ver os amigos, né? A gente já é difícil pra gente, né? Pra eles, então, acho que tá pior nesse sentido de ficar preso dentro de casa, né? E, Carol, aquela questão da negociação que a gente falou, né? Você quer ver seus amigos? Então, para ver seus amigos, você pode fazer assim ou assado, né? Então, a gente cria uma negociação nesse contexto para que eles possam entender a importância de seguir os procedimentos de segurança para que eles possam ter o que eles querem, que é estar com as crianças, com os amigos, né? Então, eu acho que nesse contexto, vale sempre a questão da negociação, vale sempre a questão de ser muito claro, de ser muito verdadeiro, para que fique todo mundo bem seguro aí. Com certeza. Teve uma mãe que falou que o filho dela queria falar na live, mas não deram essa oportunidade e agora ele é resistente para entrar. Mas acho que é pelo caminho que você disse, né? De ir conversando, explicando que num primeiro momento estava todo mundo entendendo esse processo, né? De online, e de repente, agora que está todo mundo mais à vontade, ele tem essa oportunidade, né? De falar, de compartilhar, né? Com os amigos, aquele momento. Não sei, Letícia, Sim, se isso. exatamente. Encorajar a criança a falar dos momentos difíceis e dos sentimentos difíceis também possibilita ela de entender e lidar melhor com esse sentimento difícil, né? Então, ela falou da criança que não conseguiu falar, mas também tem a situação onde você pega uma criança que é tímida, né? O filho dela quis falar e não pôde, mas e a criança que não quer falar de jeito nenhum? Então, os pais encorajarem, né, desde cedo, a lidar com esses sentimentos, a entender, falar sobre isso, olha, é assim, é assado, explicar, se você fizer assim, pode aliviar, Sim, se você fizer assado, você pode conseguir o que você quer. Então, sempre conversando, sempre conversando.
Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, o mais importante de todos é a gente nunca conversar com a criança, a gente falando aí, né? Quando ela estiver muito descontrolada, ou nervosa, ou irritada, ou naquela situação. Porque nessa hora a gente fica criança igual eles, né? Nós pais, a gente fica num despreparo total, e aí a gente fica criança igual eles. Aí fica duas crianças brigando. Então, se a criança está nervosa, se a criança está irritada, se a criança está despreparada naquele momento para lidar com aquela situação, que a gente fique calado. Eu sei que é difícil, gente. De vez em quando eu também não consigo me controlar. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa de. A hora que a gente, de novo, acolhe esse sentimento, a gente vai evoluindo nas situações e lidando melhor com as situações. Sim. Então, eu costumo dizer que a bronca, né, a briga, ela é a arma do nosso despreparo. Então, quando a gente está despreparado para uma briga, a gente vai com qualquer arma e aí a gente acaba se machucando também. A gente machuca o outro e a gente se machuca. Então, quando o filho estiver nervoso, estiver irritado, deixa lá, depois você vai, conversa, explica. Teve uma mãe que perguntou agora que a filha, quando fica brava, se esconde e não gosta de conversar com ninguém. O que eu faço? Dou espaço para o que ela precisa ou tento conversar com ela mesmo assim? Mas acho que você disse, né? Dá o espaço e depois conversa. Isso, deixa ela um tempo, né? Deixa lá. Talvez seja o recurso que ela tem para lidar com aquilo ali naquele momento. Ela precisa de ficar na dela, quietinha, para depois poder expressar o que ela está sentindo, né? Então deixa. A gente também gosta dos nossos espaços, às vezes, quando a gente está irritado. Então, deixa também respeitar o momento dela, né? Pode ser que ela perceba que não precisava daquela energia toda para falar, pode ser que ela perceba que ela errou e que ela volte, pode ser que depois ela volte mais calma e consiga expressar o que ela estava sentindo. Então, num primeiro momento, deixa. Sim. E o Esther, você falou da importância do acolhimento nesse momento. Eu acho que é isso, né? O acolhimento com as crianças, o acolhimento com os pais, o acolhimento com as professoras, o acolhimento, a empatia mesmo, que a gente tem que ter um pelo outro, porque esse momento tá difícil para todo mundo. E a Camila também falou desse momento de incerteza, né? Que tanto para as crianças quanto para a gente fica muito difícil. Como você disse, se a gente soubesse, a gente saberia lidar muito melhor, mas a gente ainda não sabe, né? Então, eu acho que é isso mesmo. A palavra é acolhimento, empatia, né? E para a gente conseguindo ir conversar sobre nossos sentimentos. Assim, um recadinho final, né? A gente não pode nunca se culpar dessas situações. Ah, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, porque na verdade a gente já vive numa eterna culpa de várias coisas, né? Sim. Eu acho que entender que a gente está fazendo o possível e o impossível para que tudo fique bem, seja para os nossos filhos, seja para os alunos, seja para o que for nessa situação complicada que a gente está vivendo hoje, eu acredito que acolher esse sentimento que a gente tem é a melhor alternativa para que a gente possa ter inteligência emocional mesmo, né? Que a gente está dizendo o tempo todo aqui, e que a gente possa levar para os nossos filhos e para os alunos esse aprendizagem, esse aprendizado de poder lidar com os nossos sentimentos. Então, ser humano nesse momento e ter inteligência emocional é você entender que os sentimentos eles vão aparecer, seja ele bom ou ruim, que a gente vai estar vivendo uma montanha russa todos os dias, dias melhores, dias não tão bons, dias felizes com realizações, dias não tão